Assim, aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, eles começam a nos bater. Eles começam a tirar pedra em nós. Eles começam a nos machucar. Eles começam a nos perseguir. Não é isso que Balaão fez com a jumenta? Ele começou a bater na jumenta porque ele não queria ouvir a jumenta. Até que o que aconteceu? Deus mostrou o anjo para Balaão. Aí, né? Aí mudou a história. Mudou a visão dele. Aí ele não enxergou mais a jumenta. Ele enxergou o anjo que falava, né, através da jumenta. Aquela jumenta que servia a ele, hein? Que servia a ele. Ele teve coragem de machucar a jumenta. E é assim que nós vivemos. Tem pessoas que você está servindo, não é verdade? E elas estão te machucando. Tem pessoas que vocês estão orando por elas, elas estão te machucando. Tem pessoas que você está ali aconselhando e elas estão te machucando. Estão entendendo? É, gente. Mas o Senhor Jesus, ele vem e cura nossas feridas. Jesus vem e nos consola. Jesus vem e nos renova. Jesus vem e não nos deixa parar. E você não vai parar, você pode estar que nem a jumento, machucado. Mas você não vai parar na caminhada. A morte não vai te vencer, você vai ter a vida eterna. O pecado não vai te vencer, você vai ter a vida eterna. Vida vitoriosa em Cristo. Romanos capítulo 8, no versículo 31. Nós estamos em Cristo. Não é falar de Cristo, é estar em Cristo. Se você está em Cristo, você tem uma vida vitoriosa, porque com Cristo nós seremos vitoriosos, nós seremos salvos. Nós não seremos condenados, não haverá condenação, não haverá inferno para nós. O céu está nos esperando, né? O céu está nos esperando, a recompensa do Pai, a herança do Pai, né? Tem uma herança para nós. Então, vida vitoriosa em Cristo. Não é falar de Cristo, é estar com Cristo, é estar em Cristo, é viver Cristo, né? Estar em Cristo, viver em Cristo, se apossar de Cristo, se apossar da palavra, viver a palavra. Se você vive a palavra, você viverá uma vida vitoriosa. Será apedrejado, será perseguido, será caluniado, será traído, mas será vitorioso em Cristo. O Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para a verdade, para a palavra dele, que ele use esse instrumento aqui que ele escolheu no ventre da minha mãe. E eu agradeço muito a Deus por ter me escolhido. Não foi o homem que me escolheu e nem fui eu que me escolhi. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que te escolheu. Então que ele fale por essa boca e que ele fale por esse coração comigo e com você, que ele venha salvar a mim e a você, que ele venha libertar a mim e a você, que ele venha curar a mim e a você, que ele venha dar a vitória a mim e a você. Amém, gente? E vamos lá para a palavra que é maravilhosa, né? Vamos nos alimentar do pão da vida. Eles dizem que estão fracos. Por quê? Porque não se alimenta da palavra. A palavra de Deus é o pão da vida. A palavra, ela alimenta a tua fé, a tua vida com Deus. Se muitos estão fracos, é porque não se alimenta da palavra, gente. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Para quê? Para nós estarmos fortalecidos na fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir então? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz duas perguntas. A gente tem que entender, né? Ele fala o quê? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz essa pergunta. Aí vamos continuar. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, né? Antes entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele faz outra pergunta, né? Ele está dizendo aqui, ele pergunta, Deus, ele não poupou o próprio filho dele. E ele deu o filho dele
por nós, né? Ele deu o filho dele para o filho dele morrer por nós. Ele deu o filho dele para ser o cordeiro, né? Para sacrifício da nossa salvação, da nossa libertação. Se ele deu o filho dele por nós, o que você está pedindo, ele pode te dar. Porque o que mais difícil ele já fez foi dar o próprio filho dele pela tua salvação, pela minha salvação, pela nossa libertação, para nós termos uma vida em Cristo, com Cristo e para Cristo, né? Porque nós temos que ter uma vida em Cristo, com Cristo e para Cristo. Tá entendendo? E a nossa vida é assim? A nossa vida está em Cristo? Ele vive em mim, eu vivo nele? Não é isso? Eu tenho comunhão com Cristo? Eu tenho comunhão com a palavra de Deus? Ou muitas das vezes eu não concordo com a palavra de Deus? Quando eu não concordo com a palavra de Deus, né? Com a palavra, eu não estou falando com outros ensinamentos, com outras doutrinas de homens, mas sim de criaturas. Para não colocar homem e mulher, né? Vou colocar criatura. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então, ele entregou o seu filho, gente, por toda a humanidade. Não foi só pelo crente, não foi só pelos cristãos, não foi só pelos santos, não. O Deus entregou o seu filho por todos nós. Todos nós temos o direito de ser salvos. E só somos salvos se nós recebermos Jesus no nosso coração. Por quê? Porque foi Ele que pagou a nossa dívida. Foi Ele que foi o Cordeiro. Foi Ele que fez sacrifício pela minha vida, né? Foi Ele que carregou os meus pecados. Foi Ele que morreu para que eu viva. Olha só. Ele morreu para a gente viver, não é isso? Ele foi morto naquele momento para que a gente tivesse a vida eterna. E Jesus, que tem a vida eterna, venceu a morte. E com ele venceremos a morte. A carne vai para o pó. A carne, essa carne aqui, gente, sinto muito, ela voltará para o pó. Ela não vai entrar no reino do céu, né? Essa carne não vai servir para entrar no reino do céu. Essa carne aqui só serve para o mundo. Ela é a tuas vestes do mundo, não é verdade? Então a carne, ela é as vestes da alma, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. A tua aparência aqui na terra, a aparência do homem, né? Porque a aparência do teu pai, a aparência da tua mãe, não é verdade? A alma, ela tem que ser semelhante a Cristo. A tua alma tem que ser semelhante a Cristo, a nossa alma. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele faz outra pergunta aqui. Quem é que vai... É que ele diz aqui, quem tentará acusação? Quem pode acusar os escolhidos de Deus? Profundo isso, tremendo, né? Olha só, o escolhido de Deus, ele já é respaldado por Deus. O escolhido de Deus, ele já é justificado por Deus, hein? Cuidado quando você mexer com o escolhido. Cuidado quando você querer guerrear contra um escolhido, uma escolhida. Deus vai justificar esse escolhido, hein? Deus vai justificar essa escolhida. Temos que ter muito cuidado, né? Por quê? Porque o próprio Deus é que justifica o escolhido. Por exemplo, você é acusado, né, de alguma coisa. Aí você vai lá se justificar para a pessoa. Não, eu estou aqui me justificando que eu fiz isso por causa disso. Eu não estou errado, eu estou certo. Aí você mesmo já foi lá se justificar. O escolhido é diferente. O escolhido estão acusando ele, estão falando mal dele, né? Estão desfazendo dele, estão atirando pedra nele e ele fica calado. Aí sabe quem é que vai justificar o escolhido? Jesus. Esse aqui que ele está dizendo. É Deus.
É Deus que vai justificar aquele escolhido. Deus ele vai mostrar que aquele que você está levantando calúnia dele, calúnia dela, se você está falando a verdade ou se você está mentindo sobre a vida dessa pessoa. Deus vai mostrar a verdade. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem justifica os escolhidos. Então, meu querido, minha querida, você não precisa se justificar para ninguém. Se você é escolhido de Deus. Estão te acusando, estão levantando falso testemunho, estão aí mentindo sobre a tua vida, estão falando mal de você, não te preocupa não. Se você é um escolhido, está procurando viver segundo a vontade de Deus, não te preocupa que Deus vai lá mostrar a verdade. Deus vai mostrar quem é quem. Deus vai mostrar quem serve a Ele e quem não serve. Ele mesmo disse isso. E vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. É isso. Os escolhidos, ele é diferente, gente. Ele é diferente. Além dele ser diferente, ele é justificado por Deus. Muitas pessoas entram na live querendo vitória, né? Vitória no casamento, vitória na vida financeira, vitória na saúde, vitória no ministério, né? Na vida com Deus. E ele está dizendo aqui, vida vitoriosa em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu terei vida vitoriosa na área sentimental, na área financeira, na saúde, no ministério com Cristo. Entendemos? Nós precisamos estar em Cristo, gente. Para nós termos nossa vitória somente estando em Cristo. Não indo até a Cristo só para pedir, mas não tenho vida com Ele. Eu preciso ter uma vida com Cristo, em Cristo. Eu não tenho que ser uma religiosa que só vou lá para o templo para mostrar para os outros que eu congrego, que eu tenho um Deus, que eu não estou desviada, né? Porque se a pessoa não vai para a igreja 1 mês, 2 meses, já vão dizendo que tu é desviado. E muitas das vezes tudo está mais em Cristo do que muitos que estão lá dentro. Então nós temos que entender a palavra de Deus, gente. Tem pessoas aí falando de você porque você não vive dentro do templo. Você não vive dentro do templo, mas você tem uma vida com Cristo. Você está em Cristo, né? Então não te preocupa que quem vai te justificar é Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Não te preocupa que Deus vai te justificar. As pessoas, elas falam mal da gente, falam bem da gente. As pessoas falam da gente sem nem sequer conhecer a gente. Não é verdade? As pessoas falam mal da gente sem nem sequer conhecer. Não é assim? As pessoas falam porque falam do fulano e como nós somos cristãos, né? Aí falam de nós também. Por exemplo, um pastor é um lobo. Aí os pastores que não são lobo, eles são acusados através do testemunho dos pastores lobo. Não é assim? Então, para aqueles que não estão em Cristo, ele sai dizendo que todo pastor é igual, que todo pastor é ladrão. Não é assim que eles falam? Que todo pastor é ladrão, que todo mundo é mentiroso, não é assim? Por quê? Porque eles não estão em Cristo. Se eles estivessem em Cristo, eles saberiam que há o lobo e que há, sim, pastores segundo o coração de Deus. Eles saberiam quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Porque aquele que está em Cristo, sim, meu querido, minha querida, não vai ser enganado. Porque está em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós vamos vencendo as lutas, as adversidades, nós vamos tendo discernimento, nós vamos sendo dirigidos por Cristo. Minha filha, esse daqui, não é para tu ser dirigida por ele, porque é um mercenário, é um lobo. Tu é para ser dirigida por esse aqui. Esse aqui, ele está na minha direção, ele está sendo dirigido pelo meu Espírito Santo. Ele é boca de Deus na terra. Ele é aquele que é um instrumento nas minhas mãos. Estamos entendendo? Precisamos estudar muito a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto de lobos, você vai ser liberto de malfeitores, você vai ser liberto de enganadores, você vai ser liberto de ensinamento de homens, de doutrina de demônios. Mas se você não conhece a verdade, se você não conhece as escrituras sagradas, a palavra de Deus que é comprovada, testificada cientificamente, tudo que está escrito na palavra está se cumprindo, gente. Tudo.
Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Seja em Cristo que você terá vitória na tua oração. Nós oramos todos os dias, todas as horas. Nós estamos clamando esse Deus, então nós temos que ter entendimento que nós estamos em Cristo, então nós vamos ter vitória nas nossas orações. Dá para você entender isso? Dá para nós entendermos isso, nossa vida está em Cristo. Passamos por luta, mas vamos ter vitória nessa luta. Passamos por deserto, mas vamos vencer o deserto. Entramos na fornalha, mas nós vamos vencer a fornalha. Entramos nas águas, mas nós vamos vencer, porque nós estamos em Cristo. Dá para nós entendermos isso e tirar esse pensamento de derrota, e tirar esse pensamento de fracasso, e tirar esse pensamento de coitado, de coitada. Ah, eu sou uma coitada, ah, ninguém me ama, ah, ninguém me quer, ah, todo mundo me condena, todo mundo me julga, ninguém me dá a mão, ninguém me ajuda. Você não está em Cristo? Porque se você está em Cristo, Ele vai colocar pessoas para te ajudar, para te dar a mão, Ele vai colocar pessoas para orar junto com você, Ele vai colocar pessoas para trazer paz para a tua vida, para ser luz na tua vida. Você não vai viver em trevas, porque você está em Cristo, e quem está em Cristo vive na luz, não vive na treva. Passamos por lutas, mas Cristo passa conosco. Temos que entender isso, porque você está vivendo como se você fosse derrotado, como se você não fosse ter vitória. Nós estamos passando por guerras. Todos os dias temos um dia para vencer. Todos os dias nós temos um mal para vencer. O mal que vem para fazer nós pecar, o mal das pessoas que nos desejam mal, o mal do reino das trevas que quer o nosso mal, mas todos os dias nós estamos sendo vencedores. O mal não tragou você, o mal não tragou teus filhos, o mal não te derrotou, o mal não conseguiu te tirar do caminho do Senhor, o mal não conseguiu te afastar do Senhor Jesus. Então você é vitorioso, você é vitoriosa. Estamos passando por lutas, perseguições, por aflições, por esfriamento do amor, não é isso que estamos vivendo? O amor se esfriou, o pecado aumentou, mas isso não significa que você é derrotado. Porque o amor esfriou, porque o pecado aumentou, não significa que eu sou derrotado e que você é derrotado. Porque nós estamos em Cristo. Então nós estamos vivendo, se relacionando com pessoas frias, com pessoas que querem viver no pecado, que não querem viver para Cristo, que não querem viver em Cristo, Mas você que está em Cristo, você é vencedor. Através de Cristo, nós somos vencedores. Maravilhoso isso, né? Obrigado, Jesus. Obrigado que eu sou vencedora. Você pode dizer que você é vencedor? Você pode dizer, você pode entender isso, que as dificuldades que vivemos, as lutas que vivemos, as perseguições que vivemos, não te faz derrotado? Dá para você entender isso? Que as pessoas, que o que você está vivendo, perseguições, né? O ódio, que muitas pessoas nos odeiam. Só quer estar orando, só fala de Deus, só escuta louvor, né? Agora só quer saber das coisas de Deus, como se Deus fosse mal para a nossa vida. Não é verdade, gente? Que entendimento é esse? Que os seres humanos entendem que você querer Deus para a tua vida é o mal? Que entendimento? Pessoas cegas. Que você querer ouvir louvores? Só escuta louvor. Que coisa chata. Adorar a Deus para os outros é chato, gente. Adorar a Deus aos ouvidos de quem não adora a Deus é aborrecido. As pessoas se aborrecem com você porque você adora a Deus. As pessoas te odeiam porque você adora a Deus. As pessoas te perseguem porque você serve a Deus. As pessoas te perseguem, as pessoas estão aí te atirando pedras porque você adora a Deus. Porque você está em Cristo. Se você não estivesse em Cristo, você estaria agradando elas. Escute a palavra de Deus para você ter entendimento que você é vitorioso, que você é vitoriosa. Porque se você pode até orar, nós podemos orar. Mas se nós não tivermos entendimento
que em Cristo somos vitoriosas, a gente vai parar de orar com o pensamento de derrotado. Estamos entendendo o que o Senhor quer nos ensinar, quer falar para nós? Porque muitas das vezes você está orando, mas você não tem o entendimento que você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você vive como uma derrotada, você vive como um derrotado, você vive muitas das vezes te julgando, te condenando, aceitando as pessoas te julgarem, aceitando as pessoas te condenarem, aceitando a tua derrota. Como é que eu vou orar a um Deus que diz que eu, estando nele, eu sou vitoriosa? Como que eu vou orar esperando uma derrota para minha vida? Não posso. Eu tenho que orar com o entendimento que essa oração em Cristo vai vir vitória para minha vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1 ano. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que estavam em Cristo, que estavam em Deus, receberam sua vitória. Não foram perfeitos. Cada um teve uma falha. Tenha relacionamento com Deus, busque a Deus, faça teu devocional, procure conhecer a Deus através da palavra, procure ter intimidade com Deus através da palavra. Tenha intimidade com Deus através da palavra, através da oração. Conheça Deus, conheça as promessas que Ele tem para a tua vida. Você sabia que você já é um vitorioso quando você entrega a tua vida para Cristo? Não, talvez você não sabia disso, porque você está vendo só luta, você só vê cruz, você só vê problema, você só vê aflição, você só vê dificuldade, você só vê o mar, você só vê o deserto e você não vê Cristo. Então nesse deserto eu tenho que ver Cristo. Quando Moisés estava ali trazendo aquele povo que o mar estava na frente, quem estava com ele? Deus. E Deus com ele, o que Deus fez? Deu a vitória a Moisés, ele abriu o mar. Então, nas tuas orações, você tem que entender que Cristo está na tua vida. Então, ele vai responder tuas orações. Ele vai te dar a vitória. Não sei qual é o tempo, não sei qual é o dia. Ele está trabalhando para aumentar a tua fé. Ele está trabalhando para que você não se afaste da presença dele. Ele está trabalhando para que você entenda a vontade dele, que você entenda a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que você se chegue mais perto dele. Às vezes é preciso dor para a gente correr para os braços do Pai. Muitas das vezes é preciso dor para eu correr para o colo do Pai, né? Às vezes é preciso dor para mim ter uma vida de oração, né? Porque tem gente que tudo vai bem. O que foi que ele disse? Ele veio para os enfermos, ele veio para os doentes. Ele disse que os sãos não precisam dele. Então, muitas das vezes, essa luta aí, essa dificuldade, essa enfermidade, está fazendo você buscar a ele, estar nele. E se você estar nele, você terá vitória. Você terá vitória. Você terá salvação. Porque no teu entendimento, a vitória é a tua casa própria, a vitória é o teu carro, a vitória é o teu casamento, a vitória é a tua saúde. Mas no teu entendimento, você ainda não entendeu que a tua vitória é a tua salvação. Por quê? Porque essa carne vai para o pó, mas a alma, para onde vai a tua alma? E quando a carne for para o pó, tu não vai levar a tua casa, tu não vai levar teu carro, tu não vai levar tua esposa contigo, tu não vai levar teu esposo contigo, tu não vai levar teus filhos contigo, tu vai só. Não é isso? Não é assim? Ninguém morre junto com ninguém. Ah, morreu em massa, mas você é o único para ir. É o único, né? Tua família não vai contigo no teu corpo. Só vai você. Você só tem uma alma. A alma dos teus filhos é dos teus filhos. A alma do teu esposo é do teu esposo. A tua alma é tua alma. Então não adianta. Não adianta dizer, fulano vai morrer comigo. Não vai morrer com você, não. Porque a alma dele é a alma dele. A sua é a sua. Não é verdade? Por isso que a salvação é individual. Porque nós só temos uma alma. Entendemos? Louvado seja o nome do Senhor. A alma dos teus filhos não é tua. A alma deles é deles. A vida deles é deles. Você quer que eles vivam a tua vida? Eles não vão viver, gente. Vamos lá para o exemplo. Você viveu a vida que teu pai viveu?
Você viveu a vida que a tua mãe viveu? Não. A história da tua mãe foi uma, a tua história é outra. A minha mãe que me criou, ela passou fome, ela não teve o amor de mãe, ela teve que trabalhar para ajudar a criar os irmãos. A minha mãe sofreu tanto, gente, tanto, tanto que quando ela me contava, ah, meu Deus do céu, eu sofria. E eu dizia para ela, mãe, não fica contando o teu sofrimento, já passou, hoje você não sofre mais. Mas eu não vivi o que minha mãe viveu. A minha mãe sofreu, gente, e não deixou eu sofrer. Minha mãe foi trabalhadora, não deixava faltar o alimento para nós. Minha mãe e meu pai sofreram. O meu pai, a mãe dele morreu em trabalho de parto. O meu pai não foi criado com a mãe. Ele dizia que ele não teve mãe. Ele sofreu, ele só foi criado por pai. Mas meu pai e minha mãe que sofreram, eles fizeram tudo para que nós não sofresse, não faltasse o alimento para nós. Que eles não. A minha mãe dizia, meu pai dizia e minha mãe, eu não quero que vocês passem por aquilo que eu passei. Então a história do meu pai e da minha mãe, eu não vivi a história deles. Minha história já foi diferente. É isso que nós temos que entender. Que muitas das vezes você está querendo que teu filho viva a tua história. Que a tua filha viva a tua história. Não, eles vão viver a vida deles. A história deles. Eles vão aprender, eles vão ser resgatados por Cristo. No tempo de Deus, não no nosso tempo. A nossa obrigação é só continuar confiando, orando e confiando. É continuar crendo nesse Deus. Que assim como ele te resgatou, ele vai resgatar os teus filhos. Entendemos, gente? E aqui ele continua aqui, né? Quem entenderá a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então, se você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, Deus vai te justificar. Amém? Quem é que condena? Novamente outra pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. De quem é que pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém pode condenar aqueles que entregaram sua vida para Cristo. Você entregou tua vida para Cristo, você está em Cristo. Então, não tem condenação para você. Nós erramos, nós falhamos, nos arrependemos, nós nos lavamos todos os dias na palavra, nós aprendemos a não praticar mais aquilo de errado que praticamos. Tenho certeza que você não é a mesma pessoa como a primeira vez que você entregou tua vida para Jesus. Tenho certeza que já houve muitas libertações na tua vida. Não é isso? Através da palavra, você foi liberto de muitas coisas e continua sendo liberto de muitas coisas. Nós continuamos em libertação. A palavra, ela nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Por que o viciado não consegue a libertação do vício? Porque ele não quer saber da palavra. Ele não quer praticar a palavra. Ele não quer dar ouvido à palavra. Nós oramos para Deus libertar as pessoas do vício. E olha, meu Deus do céu, tem pessoas que morrem no vício. Tem pessoas que ficam enfermas, O Senhor prepara e leva, mas não sai do vício. Eu dei um exemplo, o meu próprio esposo, gente. Meu esposo era viciado no álcool, nas drogas. E o Senhor permitiu um câncer na vida dele. No leito, ele voltou para Jesus. Mas o que aconteceu? Jesus levou ele. Então, ele praticamente não foi liberto do vício. Por quê? Porque se Jesus desse a saúde para ele, Jesus que conhece o nosso futuro, Jesus sabia que ele ia perder a alma dele, que ele ia se desviar novamente. E aquele que se desvia, ele faz coisas piores, Pior do que fazia. Entendeu? Então, como o Senhor conhece o nosso futuro, como o Senhor não quer perder a nossa alma, ele levou o meu marido num leito, sem dar a cura do câncer, Mas ele não deu a cura, mas ele deu a salvação, que é a maior, que é o perdão dos nossos pecados, A salvação é o perdão do nosso pecado.
Estamos entendendo, estamos aprendendo, louvado seja o nome do Senhor. E quem é, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Lembre-se que Jesus intercede por você. Lembre-se disso, que você tem um intercessor, o Espírito Santo, e Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você está em Cristo Jesus? Ele intercede por nós. Quando o inimigo quer nos tragar, Jesus fala para o Pai: Senhor, eu intercedo por ele. Não deixa o diabo tragar a alma dela. Não deixa o diabo tragar a alma dele. O Senhor está lá intercedendo pelos teus filhos. Você não está intercedendo sozinho, não. O Senhor está intercedendo pela tua família. O Senhor está intercedendo por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Que aqueles que estão no Senhor, tá entendendo, gente? Por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus, porque se estamos em Cristo, entregamos nossa vida para Cristo, não há condenação, não há. Haverá a morte do corpo, o corpo voltará para o pó, mas a alma voltará para Cristo, irá para o céu, não irá para o inferno, entendemos, gente? Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Olha só, o que nós estamos vivendo? Tem pessoas que já viveu a separação, não é verdade? Tem pessoas que já viveu o divórcio. Tem pessoas que estão vivendo essas coisas, né? O que é uma tribulação? É uma dor tão grande que às vezes você não suporta. Quem é que já não passou por uma dor tão grande, que já pediu a morte, né? E você não morreu. Quem que já não viveu esse momento de grande tribulação na tua vida que você desejou morrer? Não foi? Porque a grande tribulação vai ser isso. Muitos irão querer a morte e não vão ter a morte. Mas com Cristo vencerão a grande tribulação. Vencerão. Em Cristo vence a tribulação. Porque estão em Cristo e a tribulação não vai te separar de Cristo. É isso que ele está dizendo, gente. Quantas pessoas que estão em Cristo já passaram fome? Quantos? Né? Mas essa fome, essa dificuldade financeira te separa do amor de Cristo? Faz você se afastar do amor de Cristo? Não. Você tem vencido dificuldades, lutas financeiras, sentimentais, tribulações, acusações, perseguições, mas você continua em Cristo. Não é isso? É isso que a gente tem que entender, que tudo que está acontecendo é para que a gente se separe de Cristo, é para que a gente negue Jesus, é para que a gente renuncie a Cristo, renuncie a nossa salvação, é para que a gente negue, perca a nossa coroa, perca a nossa salvação. Por isso que nós somos perseguidos, odiados, por isso que temos luta todos os dias, por isso que todos os dias tem o mal a ser vencido. E em Cristo nós vencemos. Em Cristo nós vencemos. Nós somos vencedores em Cristo. O inimigo, ele acha que está te vencendo, né? Às vezes ele quer fazer você entender que você é um perdedor. Mas o Senhor, ele veio aqui falar para mim e para você que nós estamos em Cristo e nós somos vencedores. Porque não haverá condenação para você, não haverá inferno para você, haverá o céu, haverá o maior de Deus, o melhor de Deus, haverá uma recompensa para todo o sofrimento que nós estamos passando na terra, por toda a perseguição que estamos passando na terra, por todas as dores que nós temos passado. Mas há uma recompensa para a dor, haverá um consolo. O Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. O Senhor vai dizer: filho, tu venceu. Aqui tu não vai mais chorar. Aqui tu não vai ficar doente. Aqui tu não vai ser mais odiada. Aqui tu não vai ser mais perseguida. Que é essa promessa que Deus tem para nós do céu, né? Ele tem promessas que Ele cumpre na nossa vida aqui na terra. E tem promessas que serão cumpridas no céu, não é verdade? No céu Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. E nós não viveremos mais chorando no céu. Nós viveremos a alegria eterna. Nós viveremos o reino de Deus, né? No céu não haverá ódio, gente.
No céu não vai entrar pessoas que têm ódio no seu coração. Por isso que a gente não pode ter ódio de ninguém, porque o ódio ele vai fazer você perder a tua salvação. Por isso que o Senhor nos ensina no seu mandamento a amar uns aos outros. Porque no céu só vai entrar aqueles que amam, gente. Entendeu? Aqueles que amam, eles entrarão no céu. Mas aqueles que estão cheios de ódio no coração, esse ódio aí vai te tirar da salvação. Por isso que nós temos que perdoar. Por isso que nós temos que tirar esse ódio do coração, essa raiva do coração, isso que está contaminando o teu coração, a levar a você não perdoar alguém, a levar a você a não se perdoar. Tem pessoas que não se perdoam. Eu não me perdoo porque eu errei, porque eu fiz isso. Você tem que se perdoar. Se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa. E muitas das vezes, você pediu perdão de Deus, mas você não se perdoou. Você está lá se condenando, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, eu não mereço perdão. E você está lá se julgando, se condenando. Enquanto que Deus, minha filha, eu já te perdoei. Te perdoa. E tem muitos seres humanos ainda que não se perdoaram, porque erraram na vida, porque ouviram maus conselhos, porque não obedeceram seus pais, porque fizeram o que não era para fazer. Tem gente que não se perdoa por isso. Ai, eu errei, eu tenho raiva de mim. Não tenha raiva de você. Somos seres humanos, somos falhos. Quem é que não errou nessa vida? Quem foi que ainda não errou nessa vida, gente? Então não fique aí se julgando, se condenando, né? Não dando perdão a você mesmo, né? Porque você errou. Não fique, eu errei, eu não me perdoo. Tem gente que fala assim, né? Ao contrário, a gente tem que entender que erramos, mas que nós reconhecemos nossos erros e que não vamos mais errar. E que nós erramos, confessamos nossos pecados a Deus e Ele nos perdoa. Se Ele nos perdoa, por que você não vai se perdoar? Então tem gente aqui que muitas das vezes não está se perdoando. E Deus já até te perdoou. E a gente tem que entender o perdão. Tudo que passamos e vivemos não pode nos separar do amor de Cristo. E tem mais. Cristo, Ele não deixou de te amar. Ele não deixa de nos amar. Em nenhum momento você vai encontrar nas escrituras sagradas dizendo que Jesus não te ama. Pelo contrário, você vai encontrar dizendo que Ele te amou primeiro. Né? Às vezes você descobre que você ama Jesus. Porque tem pessoas que não amam a Jesus. Só falam de Jesus. Tem Jesus na boca 24 horas, mas não ama Jesus. Né? Tem pessoas que não amam Jesus. Só falam. Aí você descobre que você ama Jesus. Quando você descobre que você ama Jesus, aí o que acontece? Você descobre que Ele te amou primeiro. Aí você descobre que através que você o ama, você vai passar pelo aquilo que você for passar, mas você não vai se afastar dele, porque você o ama. Hoje eu entendi, gente, o que é o amor. Porque tem muitos casais se divorciando, não tem? Muitos se separando. E por que esses casais se separaram, se divorciaram? Porque verdadeiramente um dos dois não se amava. Às vezes um amava e o outro não amava. Então aquele que não ama, ele vai embora. Ele não aguenta viver aquela relação. Ele não aguenta viver isso aqui, ó. Quem vai separar de quem você ama? É a tribulação que você passa às vezes na tua casa? Não, você ama, você vai vencer a tribulação, porque você ama. A angústia que muitas das vezes você passa no teu relacionamento, que vai vencer? Não. Você ama, então você vai vencer essas angústias que muitas das vezes os casais vivem. A perseguição, não é isso? Não, a perseguição não vai vencer o teu casamento, porque vocês se amam. Se vocês se amam. Porque quando um dos dois não ama, aí tem divórcio.
aí tem separação. Porque aquele que ama um ou outro, ele suporta tudo isso aqui, ele vive tudo isso aqui, mas eles não se separam. Entendemos? Então não adianta você condenar as pessoas que têm um divórcio. Não adianta vocês condenar uma pessoa que se separou. Se separou porque verdadeiramente um dos dois não havia amor. Um estava amando sozinho. E o amor, ele não é para viver sozinho. O amor é para ser correspondido. Você ama e você quer ser amado. E não é diferente. Deus, ele nos ama e ele quer ser amado por nós, gente. Jesus nos ama e ele quer ser amado por nós. Presta bem atenção, Jesus, ele deu a vida dele por nós. Ele levou o nosso pecado. Ele se fez maldito, ele foi acusado, ele foi julgado, ele foi traído, tudo por causa de nós. E nós ainda não amarmos a Jesus, gente. Mas ele nos ama. Como é que você vai ter um relacionamento com Jesus se você não o ama? Não é isso? Como é que você quer ter um relacionamento com a tua esposa se você não a ama mais? Como é que você quer que teu esposo viva com você se ele não te ama mais? Você está entendendo o sentido das separações, do divórcio? É porque, na verdade, não existe um amor. Porque quando o amor existe, aguenta a tribulação, aguenta a fome, aguenta a angústia, aguenta a perseguição, aguenta a nudez, aguenta o perigo, aguenta tudo, tudo. Porque existe amor de ambas as partes. Um dia eu conheci alguém na minha vida, depois que eu fiquei viúva, tinha alguém na minha vida que eu me relacionei. Nós ficamos 7 anos juntos. 7 anos, mas eu não conseguia casar com ele, gente. Mas, e ele dizia, às vezes eu queria acabar o relacionamento. Aí, uma vez ele disse assim para mim, ó, que eu nunca esqueço. Ele disse bem assim para mim, mas eu te amo tanto que o meu amor sustenta tu não me amar. Mas eu não conseguia querer ele para ser o meu esposo para a vida toda, eu não conseguia amar. E eu cheguei com ele e disse assim, eu não te amo, eu não consigo te amar, eu não consigo dizer assim, vem, vamos casar, né? Vamos viver junto até o final da vida. Eu não conseguia isso. Sabe por quê que eu não conseguia? Porque Jesus tinha um plano de eu servir a ele. Jesus tinha um plano na minha vida que não estava junto com o plano daquela pessoa que me amou muito. Depois dos meus pais, foi alguém que me amou até a morte, até Jesus levar ele, que Jesus já levou ele. Louvado. Chegou um momento que eu disse, não dá. Você me ama, mas eu não te amo, eu não consigo te amar para casar com você. Tá entendendo? Eu não consigo te amar para ser essa vida eterna. Tá entendendo? E aí o que aconteceu, gente? Como é que pode? A pessoa que ama, ela vai estar feliz porque você está com ela. Mas você não está feliz com ela porque você não ama. Estamos entendendo? Por isso que o amor tem que ser recíproco. Um amor tem que ser de ambas as partes. Porque não adianta só um amar se o outro não ama. Porque aquele que ama vai estar feliz, porque você está do lado daquela pessoa. Mas aquele que não ama não vai estar feliz do lado daquela pessoa. E eu não estava feliz do lado dele, eu não estava completa. Por quê? Porque Deus tinha uma obra na minha vida. E quando eu disse, olha, agora eu sirvo a Jesus, agora eu vou servir a Jesus, eu vou caminhar nesse caminho. Sabe o que foi que ele disse? Não, eu não dou para servir Jesus. Eu não dou para caminhar nesse caminho. Ele queria viver comigo no mundo, ele queria viver comigo nas festas, ele queria viver comigo na bebida, ele queria viver comigo nos prazeres do mundo, mas ele não queria viver comigo para Cristo. Você está entendendo? Por que o Senhor não deixou eu amar aquele homem? Porque aquele homem não amava a Cristo. Por isso que ontem eu falei, gente. Quando você ama a Cristo, você vai amar a tua mulher. Você vai amar o teu esposo. Se você ama a Cristo. Agora, se você não ama a Cristo, você não vai amar o teu esposo que ama a Cristo. Hoje eu entendi por que eu não consegui amar aquele homem. Que só me fez o bem.
Até hoje eu falo dele bem, até hoje. Então o que adianta eu ter o amor dele, mas eu não iria amar a Cristo, eu não iria servir a Cristo com ele. Então, por isso que hoje eu entendo, hoje eu entendi. Por que eu não consegui amar alguém que tanto me amou? Porque aquela pessoa não amava a Cristo. E eu amava a Cristo. E eu amo a Cristo. Tá entendendo? Então, quando às vezes você está passando problema pelo teu casamento, porque essa pessoa não ama Cristo. E você ama Cristo. Aí você está sofrendo. E você está lá do lado da pessoa, mas você não está feliz. Por quê? Porque aquela pessoa não ama a Cristo. E ela te faz sofrer. Não é verdade? Não tem uma concordância. Então eu entendi naquele momento que eu ficava me perguntando, mas por que eu não amo esse homem? Né? Que, meu Deus do céu, que me amou muito, porque ele não amava a Cristo. Ele recebeu Jesus no leito também. Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. Mas ele não conseguiu servir a Cristo. Então, Deus ele tem um chamado na tua vida e ele vai colocar uma pessoa com o mesmo propósito na tua vida. Ele vai colocar uma pessoa para que vá servir a ele. Se Deus tem um chamado na tua vida, pode ter certeza que ele vai te unir com uma pessoa que tem o mesmo chamado. Porque o reino dividido, gente, ele não tem vitória. Reino dividido não prospera. E vocês estão condenando pessoas que se divorciaram, vocês estão condenando pessoas que se separaram, mas vocês não entenderam que muitas uniões não foram de Deus, foram escolhas suas, foram escolha minha. Aquele homem estava me escolhendo como mulher dele, mas eu não escolhi ele como meu marido. Por que eu não escolhi? Porque Deus tinha um chamado na minha vida. Então Deus ele sabia que o propósito de Deus na minha vida era servir, não era só ser amada por aquele homem. E aquele homem não queria amar a Deus. Aquele homem queria viver na prostituição, ele queria viver nas festas, ele queria viver para o mundo, curtindo o mundo. Ele achava que a vida só era trabalho e curtição, trabalho e lazer, trabalho e sexo, trabalho e prazer. Tá entendendo? Ele achava que a vida era isso, não ter vida com Deus, se relacionar com Deus, servir a Deus, levar o evangelho de Deus. Então, Deus, você é um escolhido, Deus vai colocar uma pessoa escolhida na tua vida. Para quê? Para que haja um testemunho nesse casal. Para que eles vençam as tribulações, as angústias, a fome, a perseguição. Eles vençam junto tudo que tem para vencer. Estamos entendendo, gente? Então não fique condenando as pessoas que se separam. Não fique condenando as pessoas que estão vivendo um divórcio. Ah, mas o divórcio é pecado. O divórcio é pecado se essa união for de Deus. E tem mais. Quando a união é de Deus, o divórcio não vence. Não vence. Porque esse casal é vitorioso em Cristo. Não tem divórcio para esse casal. Eu não entendia por que eu não conseguia amar alguém que me amou tanto. Por quê? Porque essa pessoa não iria servir a Jesus na terra. E Deus me escolheu para servi-lo a ele na terra. Então Deus ele tinha que colocar na minha vida uma pessoa para servir a Deus junto comigo. Porque ele queria me puxar, eu queria ele para Cristo e ele ia querer me para o mundo, né? Para o mundo eu era aquela mulher maravilhosa para ele. Mas quando foi para me servir a Jesus, aí eu já não servia mais para ele. Foi quando ele disse, eu não sirvo para isso. Ele disse bem assim para mim. Eu digo, sinto muito, mas é isso que eu vou servir. Eu vou servir a Jesus. Estamos entendendo, gente? Então, é isso que o Senhor ele quer falar conosco. A gente tem que aprender a amar, a gente tem que saber o que é o amor, a gente tem que entender os outros, a gente tem que respeitar os outros e a gente tem que deixar, você tem que entender o teu marido, você não pode mudar o teu marido. O único que pode mudar o teu marido é Jesus. Eu não consegui mudar aquele homem que me amava tanto. Eu não consegui mudar aquele homem para que ele servisse a Jesus. Ele teve um entendimento. Não, eu não sirvo para isso. Olha o que estava no entendimento dele.
Ele recebeu Jesus no seu coração. Jesus levou ele, mas ele tinha um entendimento que ele não iria servir a Jesus na terra. Que ele queria viver na prostituição, nas viagens, o droga ele não usava, mas ele bebia, né? Na dança, nessas coisas agradáveis da carne, né? Essas coisas que é muito agradável na carne, não é isso? Mas não queria viver os prazeres com Deus. Ele não queria viver o gozo com Deus, gente. É. O gozo com Deus, a alegria com Deus. Porque se nós estamos em Cristo, gente, nós vamos ser diferentes em tudo. Até no prazer seremos diferentes. Porque as pessoas, elas querem falar de Cristo, mas querem viver como pessoas imundas, como ímpios. Que nós estamos vivendo numa sociedade que só sabe condenar as pessoas, julgar as pessoas. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a gente está vivendo um relacionamento que não veio de Deus para a nossa vida. E você não consegue ter uma vitória. E você não consegue ter paz na tua casa. Você não consegue servir a Deus com esse homem. Você não consegue servir a Deus com essa mulher. Te separa para algo, minha filha, meu filho, não adianta. Não adianta. Porque Deus, ou ele coloca a pessoa que é com o mesmo propósito. As pessoas, Deus, a gente tem que entender que Deus une propósito. Deus une uma mulher e um homem para fazer a obra. Deus une um homem e uma mulher para viver para Ele, para servir a Ele, para ser testemunho dEle, para levar o evangelho dEle, para adorar a Ele, para ser exemplo para a sociedade, gente. E o que mais a gente vê são líderes que não são exemplo para a sociedade. Tratam sua esposa, pelo amor de Deus, como se fosse um ímpio. Ou mulheres tratam seu esposo como ele fosse um ímpio, não um sacerdote, gente. Tem mulheres que tratam seu marido como eles não fossem um sacerdote. Vocês, sabe, isso é muito sério, gente. Tem mulher de um sacerdote e trata ele como um homem normal. Você tem que entender que ele é um sacerdote. E aí, é isso que os homens às vezes não entendem. Casa com uma mulher que serve a Deus e trata ela como se ela fosse uma mulher e não serve a Deus. E aí o que acontece? Um monte de divórcio, um monte de separação. O que acontece? Um monte de casal vivendo separado, dormindo cada um num quarto, vivendo de aparência. Dentro da igreja está de mão dada, louvando junto. Dentro de casa dorme junto, trata a esposa mal, grita com a esposa, grita com o esposo. Não trata ele como sacerdote. Não trata ele como um líder. Trata ele como um homem normal. Como um homem que não é de Deus, né? Na verdade. Então nós temos que aprender muita coisa, gente. E pare de julgar os outros aí que se divorciaram. Pare de julgar as pessoas que estão se separando. Você não sabe o que Deus está fazendo. Deus está arrumando a casa de muita gente. Deus está colocando em ordem casas que estão em desordem. Gente, tem gente, meu Deus do céu, que está afastada do caminho do Senhor, vivendo dentro da igreja, pregando, orando, louvando, mas estão afastados de Deus. E nós não podemos nos afastar de Deus. Nós não podemos, nós temos que estar em Cristo. Estar em Cristo. Porque se estamos em Cristo, nós somos vitoriosos. Entendemos? Então, se você está em Cristo, você vai ter vitória no teu